vou iniciar com um breve resumo, né, do que aconteceu aqui no último PG Family, na primeira parte, né, do nosso evento aí do mês da família. E em seguida a gente inicia com as participações dos PGs aqui da rede. No primeiro PG Off a gente teve a entrevista, né, com o Anderson e a Rose, no qual a gente pôde ouvir um pouco sobre a trajetória deles, desde a adolescência, dentro de uma família que, apesar de demonstrar amor, tinha os seus problemas, né, como tem sido abordado aí durante o mês. A gente tem abordado as famílias disfuncionais, então eles puderam relatar um pouco do que foi a fase da adolescência, o início do matrimônio, como eles se conheceram, o relacionamento com os pais, e discorremos até o momento do casamento, e eles começaram a falar um pouco sobre acertos e um pouco das falhas, as problemáticas desse casamento que foi prematuro, né? Se a gente puder dizer assim, por conta da falta de experiência de cada um deles, por conta da idade, né? Então, com base, né, daquilo que a gente pôde ouvir do casal no primeiro PG Family, cada pequeno grupo foi instruído a montar um texto. Então, hoje a gente vai ter essa participação. Vamos iniciar com o PG do Pontal. O Azevedo vai ser o responsável por ler o texto. O texto aqui do PG do Pontal, nós colocamos como título Família Disfuncionais, né? Este título não chamava atenção até ser apresentado em nossas vidas. A partir da apresentação e da exposição do pastor e da Rosilene, ficou muito evidente nossa inclusão na família disfuncional. Mas há esperança. Ezequiel 18 deixa claro que, em última análise, cada um é responsável pelo seu pecado, tratar com amor e respeito, parando para refletir e se arrepender dos possíveis erros, pedindo perdão em seguida, é fundamental. Amém. É interessante, né, que o Azevedo, junto com o PG do Pontal, pode falar um pouco sobre o termo em si, né? A gente não tem esse costume de ouvir esse termo disfuncional e ainda mais aplicado à família, né? Então, geralmente a gente fala, a família brasileira tem vários problemas, né? Mas não pensa na questão da funcionalidade da família em si, o que cada parte tem de deveres dentro da família, as obrigações, o que se espera, né? De cada parte, e abordar esse termo, né, disfuncionalidade. Então é um termo que com certeza para a gente vai ser muito mais aplicado no dia a dia, né, e que é um aprendizado, né? Em última análise, cada um é responsável pelo seu próprio pecado, né? Porém, o Senhor ele tem derramado misericórdia e graça sobre nós para que nós possamos ter uma vivência diferente nas nossas famílias. O segundo PG que vai participar é o PG do Centro. O Reginaldo vai nos trazer aí o que o PG do Centro definiu aí como texto. Então, irmãos, boa noite. Acompanhem aí. Todos nascemos pecadores e, sem uma base sólida do Evangelho, as coisas tendem a piorar. Quando fomos nossa família, levamos não apenas coisas boas, mas tudo o que recebemos da vida, falada ou vivida, dentro dos nossos lares. Na entrevista vimos esta realidade. Nossa esperança realmente é Jesus Cristo e usamos todos os recursos que Ele possibilitou nessa existência. Desta forma, se precisarmos de auxílio profissional, além do espiritual, devemos buscar, pois a maturidade é muito importante para termos uma família saudável. Que jamais deixemos de lutar por nossos lares, pois Jesus é poderoso para tratar de nossos corações e fazer crescer
oremos sempre mais, mais e mais. Amém. Um ponto interessante dessa fala é que cada um de nós, né, como indivíduos, a gente tem as nossas mazelas, os nossos pecados, e quando nós nos casamos, né, formamos uma família, nós juntamos, né, a carga dessas duas pessoas, né, dois pecadores se unindo. Existe até um livro, né, abordando o assunto, quando dois pecadores dizem sim, né? Então, toda essa carga dentro da família, né, o que fazer quando existe conflito, né? É interessante a abordagem, né, de procurar ajuda, procurar alguém que possa aconselhar, que talvez já tenha vivido, um profissional que possa auxiliar, mas também sempre colocando Jesus aí como o centro, né, do relacionamento. Se Jesus não for o centro do relacionamento, por mais que bons conselhos venham surgir, profissionais venham auxiliar, a tendência é que a gente naufrague. Então, a gente necessita de Jesus dentro do barco do casamento. Por último, a gente tem o PG da Nova Angra. A Carol vai nos trazer a palavra. O cuidado de Deus. Como é gratificante poder ver o cuidado de Deus com Rosilene e o Anderson, que mesmo tendo tão pouca maturidade, conseguiram estruturar uma família que não tinha base. Através de estudos, conseguimos visualizar pontos importantes para o nosso crescimento como pessoas, sabendo que muitos de nós, ou quase todos, cresceram em famílias desestruturadas e, ao invés de tratar aquilo que foi causado na infância, iniciamos uma nova família simplesmente para fugir da realidade ou achando que é obrigação da outra pessoa nos fazer feliz. E mais uma vez, inicia-se assim um ciclo sem fim, onde formamos mais uma família desestruturada, ensinando aos nossos filhos o que os nossos pais nos ensinaram, de uma forma que não seria a certa, mas que infelizmente era a forma que eles aprenderam também. Formando assim vários tipos de famílias. Famílias controladoras, famílias permissivas, famílias codependentes, famílias disfuncionais. Entram em colapso todos os dias, pois não conseguem se comunicar de forma que seja leve, com amor, responsabilidade e disciplina saudável. Que não tenhamos medo de pedir ajuda a Deus, mas também a psicólogos e pastoral, para que esse ciclo de famílias disfuncionais se encerrem e tenham um lar feliz. Mateus 11, 28, 30 diz assim: o Senhor mesmo nos diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhe dou é leve. É interessante, né, que foi uma palavra que o pastor falou, né, no final, uma pergunta que foi feita, se suas escolhas contribuíram, né, foram um plano de Deus para que eles chegassem nesse ponto, né? As consequências, né, das escolhas erradas vieram e vocês tiveram que trabalhar para que, talvez já está entrando no tema de hoje, né? Mas sabemos que a provisão, a providência de Deus foi sobre a vida de vocês e hoje, se vocês estão aqui, né, podendo compartilhar conosco, a gente reconhece que é a misericórdia, a plena misericórdia de Deus agindo sobre a vida de vocês, né? Mas é uma abordagem, né, e eu acho que vale a pena, né, a gente sair um pouquinho do roteiro, mas os 3 PGs conseguiram captar bem a essência daquilo que foi falado. Eu acho que, apesar da Kelly ter puxado aí a sardinha para o PG da Nova Angra, né, mas eu acho que uma salva de palmas para todos os PGs aí que... O conteúdo foi muito bom, graças a Deus. Agora, a gente ouviu, e é interessante que cada PG conseguiu puxar para uma parte daquilo que foi falado, né? O primeiro PG falou um pouco sobre a questão do termo, né, disfuncional, que não é comum para a gente, e como isso impacta em conhecer, reconhecer isso dentro da família. O
o segundo PG falou da questão da união, né? As cargas que são trazidas para dentro da família, e o terceiro PG falou bem sobre a questão de perpetuar aquilo que aprendeu por conta dos próprios pais terem a dificuldade de não conhecerem realmente a forma adequada de se estruturar uma família, né? Então, com isso, eu acho que tentei ser bem claro aqui. Eu vou pedir 3 participações, tá? De vocês, para poderem falar um pouco sobre o que vocês entenderam do que cada PG pôde contribuir aqui, tá bom? A primeira pessoa que eu gostaria de chamar vai continuar no lugar mesmo, só a câmera que vai até você e vai te deixar bem nervoso, mas fique tranquilo, tá? Magda, você poderia contribuir uma fala de 1 minuto, 1 minuto e meio, assim, do que foi falado hoje aqui, sobre essa questão da disfuncionalidade, os pecados que são somados dentro da família, dentro de um casal, a questão de perpetuar, né, práticas errôneas, né, dos nossos pais, muitas das vezes no casamento, que você pode contribuir para a gente. Eu tenho entendido nesses estudos, nas experiências que o casal tem trago para as nossas vidas, que tudo nós precisamos ter o tempo certo para que as coisas aconteçam, né? Precisa primeiro vir a maturidade, para daí entender o passo sério que tá tomando na vida, né? Então, todos os PGs entenderam isso e têm procurado passar para a gente nessa forma de textos hoje, mas para mim a lição em tudo tem que ter primeiro a maturidade, para entender o processo da nossa vida, o processo de colocar os filhos no mundo, o processo de conseguir segurar um casamento, dar uma boa educação, é a maturidade. É o que eu venho entendendo mesmo desse nosso estudo. Obrigada. Certo. Eu queria saber da Carol, dentro dessa realidade familiar, assim, no seu dia a dia, como que você pode ver e o que significa para você a palavra perdão dentro do círculo familiar? O que isso te leva a entender? O que é perdão dentro da família? Antes de tudo, amor. Amor, porque se você não tiver um amor sincero, um amor verdadeiro, não consegue perdoar. Não consegue perdoar. E com isso também você vem a maturidade, que é o que a Magna falou. A maturidade, a humildade, o respeito, a cumplicidade. Então, esse conjunto todo, isso no meu ver, eu acredito que leva a essa questão do perdão. A gente está falando sobre perdão hoje, né? Onde que entra a realidade do perdão na história de vocês dois? Na primeira entrevista, nós terminamos aí com 2 perguntas que foram feitas, né? Acho que era uma visitante chamada Márcia que fez, né? Depois acho que uma Kellyan, né? Acho que é apressada, trazendo esse questionamento. Nós precisamos colocar, né, logo nesse início, que a proposta do PG Family não é esgotar o assunto, né? Não existe essa possibilidade. Acho que nem em um livro a gente vai colocar todos os detalhes. Então significa dizer que algumas questões ficarão sem respostas, porque não dá para falar tudo em algum momento. Então nós não temos essa ideia, né? A proposta é exatamente esclarecer as pessoas, né? E compartilhar que com Deus as coisas podem melhorar, né?
Segundo, é o fato de que nós erramos muito. Né? Nós erramos muito em todos os sentidos, né? Nós falhamos. E quando a gente erra e quando a gente falha, a gente comete ofensa. Né? A gente ofende as pessoas. Então a ofensa é algo muito grave, porque ninguém gosta de ser ofendido. Né? E quando a gente é ofendido, significa dizer que a gente precisa perdoar. Jesus falou isso, né? Até condicionou o perdão na oração do Senhor, né? Mas quem consegue perdoar? Né? E é tão grave, alguém escreveu no passado, né? Que perdoar é você libertar um prisioneiro do próprio coração, mas descobrir que, na verdade, o prisioneiro era você. Então, perdoar não é um assunto tão fácil, a gente também não vai esgotar aqui. A gente só quer deixar claro, como a gente falou, né, na primeira entrevista, que a nossa história era muito instintiva, né? Nós éramos muito instintivos, mas nessa falta, né, de sabedoria, e a gente lembra também, antes da conversão, né? É antes da conversão, a gente pega o início da conversão. Então, quando a gente casou, a gente não era seguidor de Jesus. Gente, é o que Anderson acabou de falar. O que eu e ele passamos, a gente não tinha conhecido ainda Jesus, não sabia que o Senhor existia, né? Sabia, mas não servia a Ele. A nossa vida ficou bastante difícil, porque a gente, como ele falou também, a gente não era só fazia coisas erradas, né? Tinha pensamentos errados e era muito difícil de lidar com os problemas que estavam acontecendo dia a dia, porque nós não tínhamos maturidade, porque a gente não sabia nem como resolver o que tinha que resolver. A gente só levava com a barriga. Certo. Mas para vocês, como que foi isso na prática? Como que isso aconteceu na prática? O perdão dentro do relacionamento de vocês? Então, aconteceu de verdade quando a gente começou a pegar um pouco de experiência um com o outro, e a gente foi se conhecendo e fomos dando valor um para o outro, e eu via que eu fazia as coisas erradas e ele via que ele fazia coisas erradas. A gente fazia coisas que envolvia até nossas crianças, né? Porque a gente brigava um com o outro. Então, quando a gente brigava, a gente falava alto. Então, nossos filhos viam isso, que é muito feio. Quando o pai e a mãe estão brigando, é muito feio quando o filho fica vendo e assistindo, porque é eles que sofrem, não é a gente. Porque a gente não está nem aí. A gente quer mais brigar mesmo. A gente quer soltar a língua. Então, a gente não liga para o filho. Mas hoje, eu vejo como que nós fizemos errado. Porque o filho não tem culpa de nada do que o pai e a mãe passam. E quando for discutir, não discute na frente dos filhos. Vai no canto e conversa você com seu esposo ou você com sua esposa. E a gente começou a perceber a maturidade, né? Por isso que a gente começou a descobrir que eu tinha que perdoar ele e ele tinha que me perdoar. Por quê? Porque a gente fazia coisas erradas como essa, entendeu? E muitas coisas, né? Porque, por exemplo, umas coisas que a gente começa a pensar, né? De tantas coisas que a gente já passou na nossa vida, porque o homem é difícil, a mulher é difícil, e dá vontade de chutar o balde mesmo, e sair correndo, não olhar nem para trás. E nem pensa no filho, né? Eu não sei se vocês já tiveram algum desses tipos aí de probleminha, mas quando a gente está com esse problema aí, que
esses pecados aí, a gente nem olha para o filho. A gente quer saber de brigar mesmo e não quer saber de nada. Mas a gente viu, eu e Anderson, começamos a crescer e pela graça do Senhor a gente começou a enxergar os nossos pecados que era muito grande, porque eu sabia que eu era grossa e Anderson também sabia que ele era grosso. Ele era estúpido e eu também. Mas na realidade, no fundo, que ele sabe que no passado ele era muito assim explosivo e eu era muito quieta e chorona. Então ele era explosivo e eu não aguentava e chorava. E meus filhos viam isso. Então foi o quê? Fui acumulando essas mágoas dentro de mim, dentro do meu coração, e eu não conseguia desabafar com ninguém. Então, porque era uma pessoa que eu só guardava as coisas para mim e Anderson me magoava demais. Isso. Eu falei na primeira entrevista que quando a gente faz as coisas sem ter consciência, a fatura chega, né? A fatura chega, a cobrança chega, isso que é ruim. Então, já na nossa época de namoro, quando eu a conheci, né, eu tinha 15 para 16, ela 13, a gente menciona isso no início, nós não tivemos um namoro tranquilo. Nosso namoro também, né, mundão, foi um namoro de altos e baixos. Nós terminamos algumas vezes e voltamos, que já é um indicativo ruim, já demonstra algumas dificuldades. E quando a gente casa, a gente vai viver essa mesma situação, porque no início, quando a gente casou, que legal, os pais agora não estão mais metendo aqui o bedelho, né? Não tem pai, não tem mãe, agora é a gente fazia comidinha ali, né? Só pra gente, que coisa legal, hora de dormir, não tem mais irmão perseguindo, não tem mais irmão cobrando. Ia passear, chegava a hora que quisesse. Né? Aí nasceu Andressa ali no bercinho, né? Era tudo muito simples, mas era nosso cantinho, né? Mas eram duas crianças. Uma hora o sexo não vai ser tão bom. Você pediu para não falar de sexo, né? Eu esqueci. Uma hora vai faltar dinheiro. Uma hora você vai vir do trabalho com a cabeça quente. Em algum momento eu vou descobrir que ela tem remela no olho, que ela não anda só cheirosa, e ela já não vai mais conseguir andar arrumada quando ela se arrumava antes de ter filho. E aí que chega a conta, que chega a fatura. Porque você começa a descobrir que o casamento não é namoro e nem é noivado. E aí o bicho começa a pegar. Porque você vai se saturando, você vai percebendo que a liberdade que você procurou, na verdade, tem certo nível de prisão. A responsabilidade é uma espécie de aprisionamento. Então você começa a descobrir coisas, e não muito tempo depois, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, que você vai bater cabeça e você vai ficar numa situação complicada. Então, depois de um determinado período de lua de mel, né, a lua de fel chegou. Porque eu não estava preparado para ser homem ali nesse sentido de esposo, nem ela estava preparada para ser esposa. E aí as ofensas, elas começaram a surgir e cada vez com muito mais força. Aí a gente está encurtando aí em período de 10 anos, eu acho que depois eu posso falar um pouco. As ofensas, elas foram pesadíssimas, elas foram aumentando. Eu entendo que ela me ofendeu mais, mas ela está dizendo que sou eu. Tá. Vocês conseguiriam pontuar algum momento, alguma história dentro do relacionamento de vocês em que realmente as coisas foram difíceis? Então, eu não consigo, eu tentei lembrar alguma coisa, mas assim, eu acho que nem Rosilene consegue. Não dá para precisar, o nosso relacionamento é tão fruto da graça de Deus, é tão fruto da bondade de Deus, né? É tão fruto da misericórdia de Deus. A gente não consegue precisar quando a crise começou e a gente também não consegue precisar quando a crise resolveu. A gente não consegue, para observarem o tamanho da nossa ignorância e da nossa imaturidade. A gente não sabe quando a crise chegou,
porque a gente se gostava. Como eu falei, nós temos muitas fotos. A gente está falando de um ponto do nosso casamento, né? A gente não está dizendo que o casamento foi ruim, não. Tem muitas fotos que revelam a nossa felicidade e a nossa alegria. Mas o problema do perdão é que nós éramos imaturos e as ofensas, elas eram meio que naturais, elas viraram rotinas. Né? Eu falar coisa para ela, porque eu fui criado e eu desenvolvi isso com minha mãe e com meu pai, de uma franqueza. Até hoje eu sou muito franco nesse sentido, né? Então eu sempre fui muito franco. Então se a gente tinha que brigar, eu brigava na frente de todo mundo. Tinha que ir para quarto fechado, não. Então falava na frente de quem quer que seja, né? E no início ela era realmente aquela menininha, né? 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19, e ela só sabia chorar. Eu achava normal, maneiraço, legal, que bom, né? Ela me obedece, né? Só que um dia ela vai explodir, entendeu? Ao mesmo tempo, ela revidava com outras coisas, que aí, se ela quiser falar também, ela revidava de outras maneiras, né? Não é sexo, não. Eles estão pensando besteira. Mas ela tinha a maneira também de me ofender e de me agredir. Então, não dá pra gente colocar, né? Eu penso assim, os primeiros 10 anos de casamento foram pauleira da mais pesada, né? Porque é nesses 10 anos que surge separação de corpos, né? Que surge quase que um divórcio definitivo. E hoje, se meu pai e minha mãe tivessem aqui, né, a mãe dela tivesse aqui, né, alguns amigos nossos, né, estivessem aqui, eles diriam assim, não é possível que vocês estão juntos. Tanto que algumas pessoas, elas questionavam, poxa, mas vocês comemoram até aquele tempo de separação? A gente comemora, porque aquilo ali foi parte do processo e do crescimento que Deus estava fazendo, né? E aí daria outra entrevista, mas... Então, gente, no começo, né, do casamento, é uma alegria muito grande, né? Aquela festa, né, muito grande, aproveitando, passeando, indo para o shopping, não precisava dar resposta e nem como que fala, satisfação, né, para minha mãe, para o meu padrasto. Então, nem Anderson também, porque mesmo ele trabalhando na farmácia, e ele casou, né, mas não precisava também. Então era mil maravilhas, gente. Era um casamento, nossa, perfeito, né? 2 crianças, mas um casamento perfeito, porque a gente se ama, não se amava, se ama. Então, desde o momento o Anderson curtia comigo, eu curtia com ele, tal. Então, mas o que eu vejo é que, por exemplo, o casamento foi mudando como? Com a responsabilidade. A responsabilidade de quê? Dos filhos vindo, dos filhos chorando, tem que criar os filhos, o marido não está presente e eu tinha que cuidar dos meus filhos e cuidava com o maior prazer. Meus filhos, graças a Deus, eu brincava com eles demais. Eu não sei se é porque eu era também muito jovem, então eu brincava demais com eles e a gente curtia bastante. Minha filha, me permita, ela me lembra alguma coisa, né? Porque nós casamos, a Andressa nasce quando ela tem 17 anos, né? Aí eu já estou com 19. Então a gente cria a Andressa por 7 meses, isso é importante, né? A gente cria a Andressa por 7 meses, né? Que é o tempo de vida, depois ela fica doente e a gente a sepulta com 8 meses de idade. Então esse time é importante porque Andressa era uma doce menina, né? Doce mesmo, vocês não têm noção como doce, né? Muito doce, muito fofa, né? Quando a gente brinca com a Ariel hoje, a gente vê que ela tem uma doçurazinha que lembra um pouquinho, embora Andercinho, né, teve essa doçura da Andressa, que inclusive foi quando Rosilene ela é curada no nascimento de Andercinho apenas, né? Então 7 meses, 8 meses, né? E eu lembro que em algum momento a Andressa chorava e eu não tinha paciência na madrugada, porque eu ia dormir 11, meia-noite, tinha que acordar 6 horas no outro dia. Então, as madrugadas, eu conheço casais, né,
que se prepararam também vivem isso. Tem esse caso também que não vai dar para a gente tratar. Você que passou por esse processo, não tem que ficar com drama, que eu conheço muitas famílias que fizeram tudo certinho e quebraram, né? Muitas famílias. Mas o fato é que a gente não tinha muita estrutura nem para a Andressa na madrugada, por exemplo, que é um caso. Mas no período de enfermidade de Andressa, que foram 30 dias de hospital em hospital com ela, eu e Rosilene, a gente foi leão e leoa. Nós fomos extremamente maduros quanto àquilo ali. Ninguém tocava na nossa filha, não. A gente brigava, a gente lutava, entendeu? Só que quando a Andressa morre, Rosilene, ela bloqueia. Isso aqui precisa ser pontuado, porque pra gente, né? Ela é uma menina de 17 anos. Ela tem aquilo, que tem um nome que dá, né? Não é bloqueia, não. Alguém lembra? Tem um nome que se chama, entra em choque, estado de choque, né? E esse estado de choque que Rosilene entrou, levou anos, porque Natan vai nascer quando Rosilene tem 19 anos. Então veja bem, já tem um período aí de 3, 4 anos quase. E Rosilene ainda está com esse processo de choque. E aí a confusão, desculpa, nem sei onde você parou, mas continua aí. Eu acho que esse parêntese era importante para o público, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para a próxima então. Foi pontuado, né, que não tem como identificar quando começou, né, a problemática e quando terminou, porque foi um período, né? Foram fatos isolados que vocês conseguiriam pontuar, né? Mas como que foi essa recuperação após esse colapso, né? Como que foi o casamento começou a andar quando o coração de vocês começou a ser tratado? Então, Anderson tinha a sua responsabilidade de trabalhar e depois começou a fazer seminário também, né? Aí, seminário, ele chegava sempre 1h da manhã, né? Aí a rotina dele era sempre 1h da manhã e eu ficava com as crianças até esse horário. E de manhã ele saía para trabalhar e eu ficava de novo com as crianças. Então eu via que isso dali também separou muito a gente, porque ele estudava e ele trabalhava, estudava e trabalhava. E eu estava percebendo também que ele estava ficando muito frio, não sei, porque desde o momento ele não estava mais ligando mais para a família que ele tinha. Ou ele estava tão cansado que ele não ligava, não sei. Eu sei que a gente ficou muito de lado, porque Anderson se esqueceu de muita coisa que a gente passou junto, a nossa alegria, e eu acho que ele esqueceu muito rápido, né? Então, mas eu não ligava, eu não cobrava, eu não brigava, eu me acostumava com a situação. Então, como eu falei para vocês, eu não era uma pessoa de explodir, não era uma pessoa de jogar tudo na cara, não era uma pessoa de falar tudo que eu tinha que falar. Não, eu pegava e seguia. Tem uns dias que era bom, tem uns dias que era ruim, tem uns dias que era bom. Mas não foi uma vida que eu e Anderson tivemos, esses problemas que a gente teve, não foi uma coisa ruim, entendeu? Foi os problemas mesmo de um casamento que a gente não tinha experiência e nem ninguém para nos ajudar a levar esses problemas para frente. Então a gente não poderia pedir ajuda a ninguém. Gente, alguém pode me ensinar como que meu marido pode me tratar melhor quando chegar do serviço? Alguém pode ensinar ele a dar valor primeiro também à esposa e os filhos quando chega e alguém pode ensinar meu esposo me levar para passear? Então isso daí foi jogando para o canto. E o marido também, gente, também do lado dele também, como que fala? Ele também tinha muita responsabilidade, ele tinha também que pagar as contas, ele tinha que gerar dinheiro, né, gente? Então muitas coisas também que a gente enfrentava junto que ele não olhava para mim, nem eu olhava para ele. Aí quando a bomba estourava, aí estourava de vez. Mas na realidade, hoje, quando a gente para pensar, é porque a gente não tinha maturidade. Eu não via tanto como o Anderson trabalhava e ralava, e ele não via como que eu ralava demais para ficando com as crianças sozinha, e ele nem sequer olhava para mim. Então,
umas coisas assim que a gente passou muito ruim no nosso casamento. Eu acho que a doutora Gláucia Medeiros, que eu sempre menciono, que foi uma terapeuta que a gente conheceu nesse período de crise, ela falava algo para mim muito legal. A gente pode se acostumar com a desgraça dentro da nossa vida e da nossa casa e achar que é normal, né? E eu acho que eu não vou conseguir levar 2 minutos agora não, mas porque, preste atenção, Natan vai nascer, né, final de 92, depois que a Andressa faleceu, aí a gente sonhou, né, a gente conhece Jesus em 1989, né, a gente se casa em 1990, e Natan vai nascer em 1992, né, depois que a Andressa ela falece. Mas nós não tínhamos nem condição de ter filhos, porque nós queríamos ter filhos, né? Mas Natan era uma espécie de assim, a gente queria ter o filho, mas hoje, depois de um tempo, a gente vai perceber que a gente estava tentando resolver o problema do luto. A gente não tinha exatamente, era como se fosse uma resposta para aquela tragédia que tinha acontecido. A gente podia ter aproveitado esse período para estabelecer o casamento. Então, aquilo que a doutora Gláucia vai mencionar é muito interessante, porque a nossa bomba explode quando a gente completa 10 anos de casamento. É por isso que eu e a Rosilene, a gente sempre fala para os casais, desarma a bomba quando ela começar a ser montada. Porque depois que explode é muito difícil. É muito difícil. Então você veja, um casamento que começa em 89 para 90, né? A gente se conhece lá em 86, 87. E aí quando chega 90, né? A gente tem que sepultar a Andressa, 92 Natan nasce, 96 nasce Andercinho. Mas a vida não está boa. A gente conhece Jesus e é batizado. A gente é batizado em 1990 também, quando a gente completou 1 ano de casamento, a gente foi batizado, a gente conheceu Jesus, né? E aí depois de 1 ano eu já estava fazendo curso para pregação, e depois de mais 1 ano eu fui enviado para o seminário. Meu casamento estava se destruindo, porque eu estava deixando uma menina em casa, né? Eu saía para trabalhar 6h30 da manhã e voltava 1h da manhã. Isso durante 5 anos. Então você pensa só, durante 8 anos a gente não conseguiu pensar no casamento. E aí quando eu saio do seminário, a gente vai ser licenciado, né? Rosilene já está servindo como esposa de pastor. Eu vou para a igreja de Paciência. Todo mundo está olhando para a gente como se o nosso casamento fosse perfeito. 2 filhos lindos agora, né? Isso eu termino o seminário em 1998, né? Nossa farmácia começa a falir, porque eu tive que deixar a farmácia, né, para estudar. E aí começou a ter casos de roubo, né? Infelizmente aconteceram isso. Em 99 eu sou licenciado, e quando chega no final de 99 eu sou ordenado ao ministério, para ficar na igreja do 7 de abril, que era onde eu sonhava, né? Mas aí teve algo que me jogaram literalmente para Angra dos Reis, e eu falei que eu vinha para voltar, que eu não queria ficar, né? Na época, quem estava lá da igreja presbiteriana do Balneário, que está vivo, sabe que minha primeira palavra foi essa, né? Eu não queria estar aqui, e no final do ano eu vou voltar, porque eu tenho uma farmácia, eu moro em Santa Cruz, mas isso não deu certo, e eu não bebi a água da Carioca, tá? Então veja só, eu sou ordenado. É muito engraçado isso na nossa história, né? Não vai ter 2 minutos, desculpa. 4, né? Isso aqui é fundamental. A gente não vai chegar nos próximos 30 anos, não. Se você tem mais alguma pergunta, não é a última. Só para eu... A última só seria a respeito do tempo, né? Um período de tempo que poderia traçar, mas aí... Eu acho que a gente entra nisso, né? Porque isso é fundamental. Eu sou ordenado no ano 2000, a gente está completando 10 anos de casamento, né? A gente é batizado em 1990 e a gente é batizado com batismo de fogo, porque a gente se batiza e Deus leva a nossa filha. E os nossos parentes perguntam: que Deus é esse que vocês estão servindo? Está servindo. Vocês estão servindo. E a igreja diz assim: esse casalzinho aí nunca mais volta para a igreja. Porque nós acabamos de batizar, a Andressa ficou doente. E aí quando eu completo 10 anos de casamento, a trancos e barrancos, né?
10 anos de matrimônio, é ordenado, uma bênção, um privilégio, tal, já tem uma igreja, né? Aí nosso casamento explode. E é o ano que eu mais vou realizar casamento na minha vida, e eu falava assim: Senhor, que inferno é esse? Porque meu casamento se acabando, se destruindo, porque ali já não tinha... Veja bem, levou 10 anos. Se você identifica, é o que eu sempre falo e está sendo transmitido para o YouTube, se você identifica uma brecha no seu casamento, na sua vida hoje, trata hoje. Porque é igual um câncer, só vai aumentar. É igual uma ferida. Não deixa, não brinca, porque vai acontecer. Se você não tratar, vai acontecer uma desgraça. E é muito doloroso. Eu preferia, como Rosilene falou aqui perfeitamente, que alguém tivesse dito assim: olha, não vai para o seminário não, porque teu casamento está ruim. Mas eu não tinha ninguém, ela não tinha ninguém. A gente vai procurar ajuda depois de 10 anos. Porque aí o casamento acabou, né? Rompeu, cada um tentando, né, falar mais mal do outro. E aí a gente teve muito conselheiro ruim, muito. A gente teve muita gente santa e boa, mas a gente teve muita gente ruim aconselhando. E aí tem mais 10 anos de história, e nós entendemos que nos próximos 10 anos, né, entre 10 e 20 anos, é que a gente viu essa parte que Rosilene mencionou aqui, que foi o processo de cura. Mas a gente não sabe quando foi que começou, nem como aconteceu a cura. Porque eu perdoar Rosilene humanamente nunca. E a mesma coisa ela me perdoar nunca. É por isso que eu creio que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. E que o Espírito Santo batiza o povo dele. Porque se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui para contar a história. Porque não faltaria homem para ela casar, nem menina para eu casar. Esse não era o problema. Mas Deus fez essa obra, aí que entra a questão dos filhos, né? Porque, como ela disse, nossos filhos presenciaram, né? Hoje a gente sonha conversar sobre isso em uma outra oportunidade, né? Não brigue na frente dos seus filhos. Se você já brigou, pede perdão, porque nós fizemos isso com nossos filhos. Eu amo nossos filhos, porque nossos filhos sempre foram muito gentis, apesar do que eles presenciaram, muito desagradável. Mas nós sentamos com eles e nós falamos: desculpa pelo que nós fizemos em determinado período da nossa história. E a gente entende que foi um período de cura e de bênção do Senhor. O fato é que se eu tivesse essa Rosilene que eu tenho hoje, se ela tivesse o Anderson que tem nos últimos anos, poxa, lá atrás a gente teria abençoado muito mais vidas. E aí, não bate aqui não, porque eu tenho que falar da Márcia. A Márcia perguntou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? A gente pode aplicar? Não, eu não gosto. Porque a proposta para quem está aqui, para quem vai assistir aí online, é que acenda uma luz amarela, pelo menos. Quais brechas eu preciso tampar? Que nunca desista da família, nunca desista. Não tem família perfeita, a nossa não é perfeita até hoje, não existe isso. Não existe, né? Você não pode idealizar uma família, não. Se você me ver acordar de manhã, você não vai querer ter contato comigo. Talvez você nem aceitasse ser minha ovelha. Mas você fala isso quase todo dia, que homem quieto, dá bom dia, né? Não, é porque ele fica muito quieto de manhã e isso me irrita. É porque eu gosto de abrir a janela, eu gosto de ligar as luzes, ele gosta de ficar tudo no escuro. Então ele gosta de ficar muito isolado ali, fechado o olho, e eu falo: abre esse olho, porque eu não gosto de que ele fique fechando o olho. E eu gosto de penumbra de manhã, eu gosto de silêncio absoluto. E eu gosto de luz. E ela gosta de música no último volume. Isso. Como é que perdoa uma mulher dessa? Ela quer o som alto em casa e eu quero silêncio.
Meu Deus do céu, é uma desgraça, não estou te falando, até hoje eu tenho que perdoar. Mas uma coisa importante, eu acho que vale a pena, vai ter que interromper mesmo aqui por causa do horário, porque entre 10 e 20 anos tem muita coisa legal, entre 20 e 30 anos tem muita coisa legal, mas a nossa esperança nesse finalzinho aqui, se ela, né, quiser agregar, é muito importante. Por que nós estamos fazendo isso, né? Bruno virou apresentador do Tudo Sobre Jesus, né? A gente está aqui gastando uma grana com a Gerar Produções do Augusto, né? Por que a gente está fazendo isso? E a gente conversou muito, porque Rosilene com o microfone é igual o diabo diante de uma cruz, né? A gente conversou muito. Ela foge, né? Mas é muito difícil. Mas a gente chegou a essa conclusão porque a gente entende que tudo que a gente passa na vida, e a gente é de Jesus, e Jesus faz uma obra, às vezes uma palavra que ela está falando, que eu estou falando aqui, pode mudar a vida de uma família. Isso é testemunho. A gente não tem vergonha, porque foi o melhor que a gente tinha lá, a gente se arrepende. Isso é verdade. Porque, poxa, se a gente tivesse maturidade, seria lindo. Deus não criou a família para ser infeliz. Esse negócio de dizer, toda família é pecadora, mas em Cristo é uma família feliz. Agora, o problema é que as nossas famílias, e a minha terapeuta, né, nossa, ela me deu um tapa assim, na cara uma vez que eu fui, né, porque quando a gente começa a ter briga em casa, a gente fica muito agressivo, né, e fala muito mal do outro. E um dia eu cheguei lá no consultório e falei, doutora, eu vomitei, né, e o termo é esse mesmo dentro da terapia, vomitei, né. Aí ela virou assim, tu é muito bom, hein, cara, porra, Rosilene é muito ruim, né. E ela, no jeitinho dela, igual um anjinho, né? A doutora Gláucia deu um tapa e disse assim, você está aqui em cima, tua esposa aqui, né? Ela me rebaixou legal assim, eu falei assim, caramba. Nosso casamento às vezes não muda, não é por causa do marido ou da esposa, é por causa da gente. Porque às vezes a gente não quer ouvir verdades profundas. Entendeu? Então, quando ela identificou, por exemplo, você é possessivo, eu aceitar que eu era possessivo, quando ela vai dizer assim, você é vaidoso, você aceitar, e aí a pergunta que eu faço para quem está assistindo, será que você aceita o confronto? Porque às vezes o casamento não está indo porque você não está sendo disposto, você não está sendo colocado na condição de alguém que precisa ser tratado. Porque às vezes a vida ela se torna tão legal, a nossa vida era legal, eu trabalhava, eu ganhava bem, eu tinha farmácia, Deus me chamou, eu com 1 ano eu já estava pregando, dando aula, com 1 ano de convertido. Depois fui para o seminário, me destaquei no seminário, mesmo ali tímido, quietinho, e ela em casa cuidando dos filhos maravilhosamente bem, mas nosso casamento estava sendo destruído mesmo estando tudo bem. E aí a gente muda, e aí eu fecho essa questão, quando eu começo a ver que tinha coisas na minha vida que precisavam ser mudadas. E ela também. Ela começa a ver assim, eu, Rosilene, eu não tinha noção de que eu era pecadora. Então quem está assistindo, pense primeiro não no cônjuge, mas que tipo de cônjuge que eu sou. Que tipo de cônjuge? Quando a gente palestra em encontro de casais, né? Tem briga pra caramba, né? O marido aperta a pasta de dente no meio e a mulher embaixo, né? Quer dizer, a mulher no meio e o homem embaixo, que o homem é mais inteligente, porque o certo é embaixo para ir espremendo, né, Márcio? Né? Concordo. Papel higiênico, né? Você bota de um jeito, a mulher vai e vira de cabeça para baixo. Você vira e vira de cabeça para baixo. Não, você tinha esse problema, né? Deixa eu pensar mais um pecado. Mas enfim, às vezes a gente tem essas brigas, mas existem coisas que são muito mais graves para a nossa vida. E existe muita vaidade no nosso coração. A ideia que eu e ela temos, quando nós demos aqui a cara, e vai interromper, não vai chegar nem nos últimos 20 anos, é que Deus toque pelo poder do Espírito Santo. Porque teve coisas, Bruno, que conselheiros falaram pra gente quando a gente estava em crise, que era tido como uma desgraça. Não tem jeito. Porque não tinha o que terapeutas falassem pra gente que resolveria nosso problema. Mas é muito engraçado que tem coisas que hoje a gente pega de 20 e poucos anos atrás.
Não teve um aconselhamento, uma palavra de efeito que aqueles amigos verdadeiros nos falavam que hoje não tenha dado fruto. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui falando, né, minha filha? Que alguém possa ser tocado e abençoado. Porque nosso casamento não chegou a 34 anos porque eu sou legal, porque ela é legal, porque... Não. Eu não sei nem o que Jesus fez. É graça. E eu creio que a graça de Jesus é superabundante. E ela pode fazer isso na vida de todos, né? Na vida de todos, os casamentos. Eu acho que é isso. Deu 2 minutos? Já até virou, né, o Rose. Então, gente, só emendando Deixa um eu te pouquinho. interromper. Não, brincadeira. Só emendando, tô falando que ele me provoca. Então, gente, só para fechar aqui um pouquinho. Gente, o nosso casamento era muito difícil, era bem complicado, mas o Senhor, Ele fez, que a gente nem entende, como o Anderson acabou de falar, a gente nem sabe o que o Senhor fez para mudar essa situação toda, para que meu coração e o coração de Anderson mudasse, para a gente ficar junto de novo. Não sei. Foi uma mágica. Foi o Senhor. O Senhor. Eu sei que eu me lembro até hoje de como eu estava triste, com certeza ele estava triste, e o Senhor foi operando, e com certeza foi para hoje a gente estar aqui junto e dar o testemunho para vocês. O Senhor é maravilhoso. O Senhor transforma qualquer coisa. Mesmo que vocês falem assim, não é possível, aquilo ali não tem mais jeito. Tem. Se o Senhor quer, tem jeito. O Senhor restaura qualquer coisa. O Senhor cura qualquer coisa. E pela graça do Senhor, nós temos nossos 2 filhos, que a gente ama demais. E é a nossa alegria para a vida inteira. É o nosso orgulho. E a gente sente muita falta deles, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas que eles casaram, então cada um resolvendo a sua família, né? Porque o Senhor fala assim dessa forma. E nós estamos agora na lua de mel, né? Que agora só eu e ele. Noivado? Então tá bom. Então, noivado. Agora que a gente está aproveitando bastante coisa que a gente não tinha, né? Um cuidando do outro, mas tem hora que ele me esquece um pouco, mas eu puxo a orelha dele e ele sabe que eu falo e ele rapidinho ele lembra. Ela tá reclamando aqui, viu? Seta, é seta. Vai render para um próximo programa. Mas, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Deus é maravilhoso. Ele restaura qualquer coisa. Vocês pensam que se vocês estiverem com algum problema dentro de vocês, querendo alguma solução, é o Senhor que vai dar para vocês. Tá? Nunca desiste, porque o Senhor é maravilhoso e é o que Ele fez na minha vida e na vida do Anderson. Amém. Quer bater palma? Então vamos bater palma. Eu vou abrir aqui para 4 perguntas. Seriam 3. Mas eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, né? Mas Reverendo Václav Gomes, né? Ele tem algumas literaturas voltadas para o casamento, né? E um dos livros dele eu tenho lido recentemente e estou mastigando devagarinho para poder aprender o máximo possível. Ele, em algum momento, ele fala sobre os propósitos errados de se procurar um casamento, né? De se querer se casar. Eu creio que na vida de vocês, provavelmente vocês se casaram pelos propósitos errados, pela falta de experiência, mas isso é comum na maioria das pessoas, né? E uma das causas, né, um dos propósitos errados é procurar ou depositar expectativas, né, no cônjuge,
Então você tem as suas expectativas daquilo que você gosta, daquilo que você quer e aquilo que você espera. E você deposita isso tudo na outra pessoa. Então quando você não tem a pessoa correspondendo da forma que você quer, isso acaba gerando choques. Dentro do relacionamento de vocês, nessas fases ruins, vocês conseguiram identificar, né, momentos que realmente a expectativa de que o outro atendesse, mas pensando nessa parte da vaidade, talvez, do egoísmo, né, de querer ser nutrido ao invés de pensar quem eu sou para meu esposo ou para minha esposa. Então, nós temos algumas linhas de pensamentos com relação a casamento, né? Então, existem aqueles que acreditam que o casamento verdadeiro é só entre cristãos, existem aqueles que o casamento é para toda a humanidade, todo ser humano, por isso que celebram casamento para todas as pessoas, né? E como que eu escolho, né, que a gente fala, tem muita, Deus me deu essa mulher, né, tem gente que, né, igual Isaac, né, aconteceu lá, que foi buscar, eu escolho. E isso é mais complicado do que a gente pensa. Mas em linhas gerais, um casamento normal, eu entendo que o tabuleiro, está tudo ali dentro do tabuleiro, as peças estão ali no tabuleiro. Só que a disfuncionalidade é porque nós somos pecadores e no nosso país a gente não tem essa base. Porque eu já conheci casamentos que a pessoa casou porque casamento não é alicerçado no amor. Muitas pessoas defendem isso, né? Casamento é por amor. Isso não é verdade. Pelo menos não o amor que o mundo fala que é paixão, né? É mais um amor eros do que um amor ágape. Casamento é mais amor ágape, é responsabilidade. A principal razão de se manter um casamento é a responsabilidade, é o compromisso, a aliança, não é o amor, né? É o amor no sentido ágape, sacrificial. Então eu entendo que as peças estão ali arrumadas, estão ali desarrumadas. E o papel do casal maduro é arrumar. Porque quando você se casa, vai ter que negociar, né? A mulher guarda aquilo ali, o homem, e cada vez que vai passando o tempo, você descobre que tem mais coisas no outro que te irrita do que você imaginava, né? Então é um inferno, não é um inferno não, assim, é uma batalha violenta, né? Mas o fato é que, por exemplo, nós éramos totalmente imaturos. Mas quando a gente passeava, ela com 16 anos, eu com 17, 18, e até mesmo na época de namoro, né? Nós temos bastante tempo de casados. O Barra Shop, né, foi fundado na época que a gente casou, então na época do namoro, que a gente ia lá de Fiatzinha amarela. Não, então, mas fundou naquele período. Aí o que acontece? Quando nós passeávamos e a gente chegava em lugares de arte, né? Esses lugares que vendem assim coisinhas, né? De cerâmica. Uma das coisas que eu e ela lá no início a gente sempre falava, né? Que tem uns velhinhos numa cadeirinha de balanço, já viu? Dois velhinhos, sempre tem dois velhinhos assim. A gente sempre quis comprar, não comprou até hoje não. A gente olhava aquele velhinho e a gente quer ficar assim, a gente vai ficar assim. Ela era novinha, adolescente, nós éramos adolescentes. Então você vê que havia o princípio, mas não havia a maturidade. E eu digo que, né, os casais são assim, então precisa ter a maturidade. Entendeu? Eu acho que, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a ideia seria nesse sentido de nós termos a vida bagunçada, mas havia um princípio, né? Faz a pergunta de novo para a Rose, que eu acho que ela também esqueceu. Valeu? Então, perguntas? Alguém? Não, pastor, é uma dúvida só, sabe? Porque se na igreja tivesse de vez em quando a reunião dessa, muitos casais não se separariam. Vocês estão falando, estou pensando do meu. Se eu tivesse alguém para me aconselhar na época também, hoje eu estaria casada ainda. Né? Então, como eu não tinha ninguém para aconselhar, e aí aconteceu o que aconteceu. Então, hoje eu podia ter mais essas reuniões, essas palestras na igreja para a gente. A senhora toca num assunto muito importante, né? Por exemplo,
existem algumas coisas que são fundamentais na vida de um casal cristão, né? Ler a Bíblia juntos e orar juntos. Mas até completarmos talvez 20 anos de casado, e durante 10 anos eu já era pastor, a gente não fez isso. Se fizemos, nós fizemos com bastante, bem raro. Os pais orarem com os filhos. Hoje nós temos consciência disso. Mesmo nos 10 primeiros anos eu estar saindo de casa às 6 horas da manhã e chegando em casa meia-noite, 1h da manhã, né, porque o seminário ficava no Meier e eu morava em Santa Cruz. Você imagina só, um casal que conhece Jesus em 89, mas não é discipulado nas principais verdades do Evangelho. Uma família, um marido e uma esposa, que não oram juntos dentro de casa, isso é um suicídio espiritual. Pais que têm filhos pequenos e não oram em casa, juntos com os filhos, não leem a Bíblia junto com os filhos, isso é um suicídio. Então, nossos primeiros 20 anos, nós conhecíamos o Evangelho, mas nós não valorizávamos isso. E eu digo sempre para os casais, ela diz, completamente, o céu desce na nossa casa quando a gente faz da nossa casa a nossa igreja. Não adianta orar na igreja se a gente não ora em casa. E isso é muito legal para os casais, porque quando a gente começou a orar em casa, quando a gente começou a orar com os nossos filhos em alguns momentos, porque aí o Espírito Santo, irmã Maria, começou a dar lapsos, e eu comecei a estudar também sobre isso, né, com a crise que a gente enfrentou, ficava até sem graça. Você pega uma família cristã que não ora em casa, aí ficava, ora você ora, aí ora, faltava tanta oração dentro da nossa casa que aquilo que é falar com o Eterno dentro da nossa casa, aquilo era sem graça. Não tinha graça, era uma coisa assim que, olha que situação. Então eu digo para você, marido, que é o pastor da casa, você esposa, olha, eu não sei o que você vai fazer, porque aqui não é condenação. Isso tem que ser feito todo dia. Todo dia você tem que sentar com sua família, em algum momento ali, não precisa ser uma hora de... Não, mas tem que ler um texto bíblico, tem que orar, se possível todos têm que clamar. Isso é... Obrigado pela pergunta, irmã Maria, mas é algo que me trouxe à memória isso, porque... Eu quando era pequenininha, eu sempre fiz culto com eles, mas já com o marido eu nunca fiz. Então, isso parabéns aí pela iniciativa com os filhos. E se você não faz isso na sua casa, não é condenação. Deus em primeiro lugar. E Deus na nossa casa. Se a mulher começar a orar dentro de casa com o marido e o marido dentro de casa, vai ver o que vai acontecer. Estabelece isso dentro de casa. Tem que ter. E nós passamos por muitos problemas porque não nos ensinaram isso. Não nos ensinaram. Mesmo que fique sem graça no início, mas vai quando briga, né? Brigou e agora? Vai orar ou não vai, né? Então, obrigado, irmão Ari. Alguma outra pergunta? Não é nenhuma pergunta, é mais para dizer assim, que eu tenho orgulho de participar dessa igreja tão linda e admiro muito o senhor e admiro a Rose também, porque de vir aqui, né, expor a vida, expor os problemas, isso é muito bacana. É o que a dona Maria falou. Tem muita gente que vive maquiando as coisas. Aqui na igreja é uma coisa, em casa é outra. Eu trabalho com muitas mulheres e infelizmente tem muitas delas que falam: eu vou à igreja, mas meu marido não vai. Eu faço isso, mas meu marido não vai. Então assim, eu tenho vindo na igreja sozinha, meu marido não vem ainda, mas um dia quem sabe. Então, eu tenho que ser Jesus ali na vida dele, né? Se Jesus não serviu, eu não sou serva de Cristo, não sou eu que estou seguindo, não sou eu que estou indo, não estou buscando. Então, que eu chegue em casa, que eu leve isso para ele, né? Que eu leve esse exemplo de Cristo para ele, que eu sirva, que eu faça uma janta, um almoço. Eu aprendi isso, eu aprendi muito nessa crise que eu tive no meu casamento, com isso, porque, tipo assim, vai fazer um café da manhã, não faça de qualquer jeito, põe
põe à mesa, é como se estivesse convidando Cristo para estar ali na sua mesa tomando um café com você. É só eu e meu filho, mas eu exponho uma mesa bacana. É só eu e meu filho para almoçar, mas eu ponho uma mesa bacana. Ah, vai ter louça para lavar? Vai, mas é isso que a gente... quando você ama, você serve. E o nosso mestre, ele veio para servir. Então, se a gente está seguindo a ele, então que, né? E eu acho que é mais essa colocação assim de admiração mesmo por vocês, assim, né? Por estar abrindo, né, esses altos e baixos que passou ao longo da vida de vocês, e para dizer assim, o quanto que a graça do Senhor é maravilhosa na vida de vocês, né? É mais isso mesmo. Legal, obrigado. A ideia é que a gente tenha uma igreja franca, né? O mundo está muito maquiado realmente. As pessoas, está faltando autenticidade. As pessoas estão cansadas dessa mentirada e desse envernizamento, né? As pessoas invernizam. E na verdade eu e Rosilene, a gente encoraja, né, a todos nós que sejamos assim, né? Sejamos transparentes. As pessoas precisam hoje disso, eu creio. O Evangelho faz parte disso. Então a gente não tem que ter vergonha da nossa história, não. Tem que ser franco. E se alguém for abençoado, já nos alegra. Amém. Nós vamos fechar, né? Agradecer a sua participação, tanto no nosso PG Off e Family, quanto às perguntas, né, aos PGs que contribuíram aí com seus textos. E fazendo propaganda aqui, né? O pessoal que... Essa câmera aqui que eu tenho que olhar? Tá. Então, caso esse vídeo chegue até você, compartilhe, né, nas suas redes sociais, comente. Caso você queira compartilhar a sua história, a gente tem os links aí, telefone de contato, WhatsApp da Rede Serviços. Caso você queira compartilhar a sua história, queira aconselhamento, tanto o pastor quanto a equipe da rede vai estar se colocando à disposição para... Talvez você precise de um aconselhamento sobre algo na sua vida e talvez você não tenha pessoas que possam realmente dar conselhos bons, né? Então, a rede se coloca à sua disposição, deixe seus comentários. Caso você tenha alguma outra pergunta, também coloque aí, a gente tenta responder. E obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de vocês. A gente encerra aqui.